Cara, é um assunto meio assustador, né? Acho que qualquer pessoa que falar que não tem nenhum receio, que não tem nenhum medo da morte, muito provavelmente essa pessoa ainda não entendeu sobre o que a gente está falando de verdade, qual é o assunto, o que a gente está dizendo sobre isso. A morte, primeiro as pessoas têm medo, a primeira coisa que é desagradável na morte é porque você está vivendo em um lugar, às vezes com sua família, casado, filhos, ou então você é filho, tem seu pai, sua mãe e tudo, e a morte vem para desestabilizar isso. Ou a morte vai te tirar desse convívio que você vai morrer, ou então a morte vai tirar pessoas que estão ali no seu convívio que você gosta e vai te fazer sofrer. Então a morte sempre envolve alguma coisa relativa a sofrimento, a tristeza. A morte também fala do nosso próprio sofrimento, porque normalmente quando se morre, ou é por causa de doença, ou é por causa de acidente, uma burrice que você fez, uma estupidez que você fez, foi cismado de escalar uma montanha, caiu e morreu. O engraçado é que a gente também vive desafiando a morte. Tem muitas pessoas que vivem desafiando a morte, que na verdade têm prazer nisso, em desafiar a morte. Por quê? Porque gera uma adrenalina. E talvez o desafiar a morte, já que a única, real, completa, total e comprovadamente vitoriosa na vida e no mundo é a morte. Porque ninguém escapa dela. Mesmo Jesus morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu. Ele teve que passar por ela. E é até engraçado a gente pensar que a vitória de Jesus, como Jesus definitivamente mostra que ele é o Filho de Deus, é quando ele é aprovado pela morte. É quase como se, e é de fato, a morte que termina por confirmar e consagrar Jesus como o Filho de Deus. E é exatamente a morte de Jesus, a morte, é que o torna nosso Salvador. Ou seja, a morte, apesar de ter aspectos ruins, ela também tem aspectos bons, como eu estou falando aqui. Tem a frase famosa, né, de Getúlio Vargas, deixo a vida para entrar na história, e ele se mata. E é fato, ele entrou na história. Ayrton Senna, alguém duvida que ele seria maior hoje do que se ele não tivesse morrido quando morreu? Porque Ayrton Senna virou um mito. A morte transformou Ayrton Senna em um mito. Ainda mais porque ele morreu no ofício dele, no seu trabalho, fazendo aquilo que ele tinha dedicado à vida, e morreu sob a aura de um campeão, que foi naquele esporte que ele se tornou um campeão, se tornou quem ele era, Ayrton Senna, e foi a morte que o consagrou como um mito, que o tornou um mito. Mas a morte tem isso, tem essa coisa de, muitas vezes, você morrer no seu ofício, ou porque você está desafiando a morte, ou porque aquilo ocorreu. Não era seu intento exatamente desafiar a morte, mas aquilo aconteceu, aquilo acabou ocorrendo. Então a morte já tem essa característica de trazer dor, sofrimento, insegurança. Quem é que pode afirmar, com certeza, que sabe como é do outro lado? Eu tenho certeza que existe outro lado, que a vida não termina quando esse corpo terminar. Eu tenho certeza absoluta disso. Não é uma coisa que eu, na verdade, tenha por fé. Eu sempre digo, fé é algo que se tem até que aquele fato, aquele objetivo da sua fé se concretize. Por exemplo, eu tenho fé que eu vou terminar esse vídeo. A partir do momento que eu terminei esse vídeo, eu já não necessito de fé para dizer que eu vou terminar, isso já foi concluído. Eu já sei que é verdade. Eu comecei pela fé em Deus, acreditando que deveria existir um Deus. A partir do momento que eu conheci, não é mais fé. Eu já sei que ele existe, não tem mais nada a ver com fé. Então eu sei que existe uma vida após a morte, não é fé. Mas eu não sei te dizer com detalhes e com certeza absoluta como é lá. Eu não nego que possa haver pessoas que saibam. Mas eu não sou uma dessas pessoas e, na verdade, não me lembro de ter conhecido pessoalmente ninguém assim. Então a fé é uma coisa, a morte é uma coisa complicada, ela sempre gera uma ansiedade, uma angústia, um medo da dor e do sofrimento que ocasionam a morte. Mas eu estou assim, desesperado, é uma coisa que tira o meu sono, que se eu pensar profundamente, se eu mergulhar profundamente na ideia de morte, isso acaba comigo? Não. Não, porque já fiz isso e acredito que ainda vou fazer outras vezes. Quanto mais velho você fica, mais você pensa na morte. Quando você é confrontado com a morte de um amigo, de um parente, ou alguma situação muito drástica que te choca, por exemplo, eu sou carioca, eu acho Niterói lindo e maravilhoso, e quando teve os deslizamentos lá no Rio de Janeiro, acho que foi em 2010, eu não me lembro, morreram várias pessoas no morro do Bumbá, se não me engano é isso, aquilo me chocou muito porque era uma coisa próxima a mim. As calamidades também lá no Rio,
na região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, Friburgo, que morreram quase 1000 pessoas. Aquilo me chocou muito, porque tinha uma proximidade. Então toda vez que a gente vê uma situação dessa, a gente se choca e pensa sobre a morte. Mas eu não tenho um desespero com relação à morte, porque eu sei que não é o final. Se um filho meu morrer, se um amigo meu querido morrer, se uma pessoa próxima querida minha morrer, eu vou sentir falta. E a dor que vai ficar, ela é muito grande. Eu saber que eles continuam vivos, mas que eu não tenho acesso, eu sou apaixonado pelo meu pai. Meu pai faleceu já há algum tempo. Ele ter morrido me faz falta até hoje. Né? Essa falta, essa ausência me dói. Mas eu sei que ele continua vivo, que ele não parou de existir. E essa certeza que eu tenho, ela me faz pensar em quem não tem essa certeza. Ou quem até tem uma certeza contrária. Há pessoas que defendem que não. Morreu, acabou, não existe mais nada. Tudo que você imaginar que possa existir após a morte é mera ilusão. E é engraçado porque eu tenho certeza que a vida existe, que a vida continua após a morte, e há pessoas que têm certeza que a vida não continua. E aí eu parei para refletir sobre isso também. Vamos supor, vamos partir dessa ideia, a priori, porque ela não pode ser confirmada, provada, que não existe vida após a morte. Talvez você diga, nem que não há. Eu discordo, mas tudo bem, isso é uma outra discussão que não é o caso desse vídeo aqui. Tá? O caso desse vídeo é pensar sobre a morte, e agora eu quero refletir, se você tiver certo, se realmente não houver nada após a morte, isso é um ponto final, acabou. A vida que você tem é essa aqui. Eu já ouvi pessoas falando isso, por exemplo, Carl Sagan, né? Falando, acho que outras pessoas, quer dizer, outras pessoas também, mas eu estou querendo lembrar essa frase que eu vou citar, acho que é do Carl Sagan, que na verdade, não haver vida após a morte, que nós só temos essa vida, é um grande estímulo e incentivo a aproveitarmos melhor a nossa vida. Se a única vida que eu tenho é essa, e se depois que ela acaba, acabou mesmo, eu não vou ter lembrança dessa vida porque eu não vou existir. Eu não vou ter como lembrar das boas coisas que eu fiz nessa vida, porque eu não vou existir para me lembrar do que eu sou, da vida que eu tive. Não vai haver uma outra oportunidade de eu aprender com essa vida para fazer diferente, porque não tem outra vida. É essa e acabou. Então, só existe isso que dizer, o momento, o agora. O agora, a minha vida, que na verdade é uma junção de agora. Eu não tenho passado porque ele passou, só existe em minha mente. Eu não tenho futuro porque ele não aconteceu, é só uma esperança. O que eu tenho é agora. Então a vida, de fato, é uma sucessão de agora. E o que fica é uma lembrança do agora que foi passado, que é passado, e uma esperança no futuro. Mas viver de esperança e de lembrança faz você perder esse momento agora. Isso é uma outra reflexão, né? Mas legal. Então tá, eu fico pensando, só existe o agora. Morreu, já era, não tem mais nada. Pensando assim, qual diferença há para os próprios, né? Para Hitler e para Jesus? Qual a diferença entre Hitler e Jesus, sendo que Hitler morreu e não existe mais, Jesus morreu e não existe mais, e o que eles fizeram? Eu posso xingar Hitler, eu posso fazer... Existem de fato, né? Milhões de vídeos falando mal de Hitler, milhões de livros falando mal de Hitler, pessoas amaldiçoando Hitler, dizendo que Hitler é um louco, um doido, e até alguns que defendem dizem que ele é maravilhoso, né? Uma coisa complicada essa coisa de opinião. Mas ele morreu. Você poderia dizer, mas é lá onde ele está escutando. Não, não está, ele não existe, acabou. A mesma coisa de Jesus. Podemos dizer que ele é o Salvador, que ele é divino, que ele é maravilhoso, que ele é a maior expressão de amor, que nunca pisou um homem na terra tão maravilhoso quanto ele. Mas se ele morreu, e não existe vida após a morte, então ele não ressuscitou, ele morreu mesmo, acabou, já era, se finou, que diferença faz ele ter sido tão bom? Na verdade, até, Jesus foi tão bom e morreu crucificado. Hitler foi um demônio e fez o que queria, e quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele se matou. Tipo, eu vivi, eu matei milhões de pessoas, eu impus o que eu queria, eu fui preso de presidiário, eu me tornei presidente, eu me tornei ditador, eu dominei a Polônia, eu dominei a Europa, eu dominei a França, eu baguncei com o mundo inteiro. Bom, agora vão me prender, vão me machucar? Aqui para vocês, ó, dou um tiro na cabeça e acabou, porque não existe nada mesmo. Então qual é a diferença? Se não existe vida após isso aqui, se não existe ninguém que de fato vá julgar e dizer você foi mal e agora você vai pagar, ou então você foi bom e você vai ser recompensado, que motivação eu tenho para ser bom e justo e honesto? Ainda mais pensando o seguinte, se essa é a única vida que eu tenho, não adianta que eu não tenha outra. E se na verdade tudo que eu fizer de bom para mim sou eu que estou fazendo, né? Ninguém vai estar por aí, realmente não tem um Deus para fazer bem para mim. Por que eu não faço tudo que me apraz e que me traga prazer?
É claro, se eu matar alguém e for preso, tudo bem, acabou o meu prazer. Mas e se eu matar e não for preso? Se eu roubar e não for pego? Se eu mentir e ninguém conseguir descobrir a minha mentira? Se eu enganar e nunca conseguir ser punido por ter enganado? Vamos dizer que eu até engane, como político, né? A arte da política é a arte da enganação, é a arte da propaganda, se bem que eu tenho chegado à conclusão que a arte da propaganda é a arte de falar com o outro, porque a gente vive fazendo propaganda e iludindo os outros o tempo todo. Isso é uma coisa para a gente pensar depois, num outro vídeo. Mas assim, se o político ele engana todo mundo, rouba milhões. Aí o pessoal, tá bom, é um safado, sem vergonha, é corrupto e tal, mas ele tá lá na mansão dele, comendo caviar, andando de carro importado, com iate, com jatinho particular. Aí, como ocorre muito aqui no Brasil, o cara não é punido. Às vezes ele é até reeleito. Um caso de alguém que é muito acusado de ser corrupto e continua sendo eleito é o Paulo Maluf. Que motivação, caso ele realmente seja corrupto, que motivação ele vai ter para deixar de ser corrupto? Ele rouba, fica milionário, compra avião, compra iate, compra casa no exterior, só anda de helicóptero. Aí o pessoal diz que ele é ladrão. Ele consegue passar por cima de tudo. Há pessoas que ainda continuam votando nele, ele continua sendo eleito, continua ele. Por que ele vai parar de fazer isso? Qual é a lógica? Se não existir nada após a morte, me faz refletir que a melhor coisa que eu tenho é fazer o melhor que eu posso dessa vida para ser feliz, e se na verdade todo ser humano, isso não é um ou outro, todo ser humano busca o seu próprio prazer e tem a tendência a ser egoísta, na verdade a educação e tudo que se fala sobre sociedade, sobre iluminismo, sobre Revolução Francesa, sobre democracia, sobre tal, é exatamente para a gente conter os instintos naturais do homem, para que ele seja um ser social, viva em sociedade, buscando uma melhor maneira de conviver. Né? É isso tudo. Só que, na verdade, a natureza do homem não é essa. Eu acho que a gente não precisa discutir isso. A natureza do homem é egoísta. Ora, se eu não tenho motivo nenhum para acreditar que existe uma vida após a morte, onde eu vou ser julgado e vou ganhar pelo meu bem ou pagar pelo meu mal, eu vou fazer aquilo que faz bem a mim. Eu tenho que ser esperto para não ser pego. Ou, se eu for pego, para minimizar as consequências. Se não existe um Deus que me julga, qual o motivo de eu ser bom? Outra coisa que se pode falar é, não, eu vou ser bom porque isso é bom, porque se eu ajudo meu vizinho ele me ajuda, se eu ajudo meu amigo ele me ajuda, mas eu acho que assim, olha, eu estou com 47 anos, eu acho que não precisa chegar a 47 anos para você saber que isso não funciona bem assim. Algumas pessoas vão agir dessa forma e vão até te retribuir, a maioria não. Eu acho que a gente não precisa discutir isso. Aí eu penso num argumento que de vez em quando, com muita frequência, eu vejo, né, no Face. No Face que a gente acaba conhecendo mais gente que na vida aqui real, a gente conhece mais gente na vida virtual. Eu tenho mais de 1000 pessoas lá no Face. Pessoalmente, daquelas pessoas eu não conheço 20 ou 30, vamos dizer, eu não conheço 30 daquelas pessoas que estão no meu Face pessoalmente. Mas está lá, então é um argumento que eu vejo muito, e isso é claro, vira um meme, todo mundo comenta, que é o seguinte: se você é bom porque você crê em Deus, que Deus vai te punir, ou porque Deus vai te abençoar pelas suas atitudes, você não é realmente bom. Mas eu pergunto, quem não crê em Deus, qual a motivação que tem para ser bom? E qual é a lógica disso? Você pode até argumentar várias coisas, mas faz sentido mesmo? Eu vou ser bom por causa da sociedade, eu vou ser bom por causa do meu amigo, eu vou ser bom por causa da educação, eu vou ser bom porque essa é a única vida que eu tenho, mas se essa é a única vida que eu tenho, e eu estou aqui ralando, me ferrando, levantando 6 da manhã para trabalhar, depois eu vou estudar, chego em casa, durmo meia-noite, acordo no outro dia, 6 da manhã, pego um ônibus lotado, me esforço para passar, aí depois tem que arranjar... Não é muito mais fácil eu ser um pilantra? Você pode dizer, mas eu não tenho esses princípios morais. Mas de onde vêm seus princípios morais se não existe um princípio, um gerador, um causador desse princípio moral? Ah, porque meus pais me ensinaram assim. Mas por que seus pais são assim? Porque o avô dele te ensinou ele assim. Mas o avô dele não, o avô dele ensinava isso, mas na verdade era uma picareta. Tratava mal os filhos, maltratava a mulher. Ué, por que seu pai vai seguir o que teu avô falou se ele não tinha princípios? E por que você segue o que teu pai falou se você não consegue achar um fundamento para aquele princípio? Pense nisso. Falou.